Falando em discurso do Lula, né, que você mencionou, o Lula está em Portugal agora, mais sobre o Lula, né? E ele fez um discurso aí em que ele ataca aí os militares, né, e tudo mais, Os militares ucranianos, os inclusive. militares ucranianos. Como é que é? Como é que foi o discurso do Lula? Hoje, né, dia 25 de abril, se comemoram 49 anos da Revolução dos Cravos. Isso, ele está em Portugal. Lula está em Portugal e fez um discurso no parlamento. Teve aí os coxinha lá, apoiadores do Bolsonaro, que levantaram umas bandeiras da Ucrânia, uns negócios assim. E teve a esquerda também que aplaudiu o Lula de pé. Esses coxinhas apoiadores do Bolsonaro estavam fazendo um ato contra a presença do Lula. Antes mesmo dele discursar. Antes mesmo dele discursar. E é interessante a bandeira da Ucrânia, né? Porque a gente teve que polemizar com o setor esquizofrênico aí da esquerda que estava falando que o Lula é capacho do Biden, né? Da guerra da Ucrânia. Precisa... exato. É capaz. Exatamente. Contra o Lula em defesa dos bolsonaristas. É muito louco isso. Mas enfim, fale aí do discurso do Lula. Sobre essa questão da Ucrânia, o Lula, ele se colocou na posição moderada dele e falou que a guerra ela vai trazer o mal. Não tem como você ter nenhuma solução militar para esse conflito. Na fala dele, de ambas as partes, né? Mas a gente sabe muito bem que quando ele fala isso, ele está se opondo à posição dos principais países imperialistas que defendem aí praticamente a destruição do exército, que estão mandando bilhões de reais aí para os nazistas ucranianos, para eles dizimarem não só a própria população ucraniana, os russos também que vivem na Ucrânia, como todo o exército russo. E além disso, o Lula saudou a Revolução dos Cravos, né? E falou que foi um marco muito importante da luta contra as ditaduras no mundo inteiro. Né? Fez uma homenagem aí aos companheiros que lutaram aí na Revolução dos Cravos. E, inclusive, depois que ele falou, o discurso foi tão comovente, né? O Lula tem isso, começaram a cantar o hino da Revolução dos Cravos, os parlamentares, para a gente ver como o negócio é tocante e como a figura do Lula é uma figura de autoridade política, né? Ele sai aí para Portugal, está fazendo a viagem, foi para a China, etc. Mas ele é tratado como também mesmo ele não sendo, né, como um representante aí da luta revolucionária, né? No caso da luta dos trabalhadores, uma coisa muito importante aí para o próprio Brasil. Ele falou também, criticou aí os bolsonaristas, né, que estão fazendo papelão e tudo mais, ficam fazendo cena de ridículo. Também foi uma meia dúzia aí do pessoal da direita, né, que ficou tentando atrapalhar o discurso dele e tudo mais. Mas as declarações dele mostram, né, que o Lula está se colocando numa posição muito à esquerda, né, em relação, inclusive, aos seus últimos governos. E a esquerda, como o mundo está nessa crise, está polarizada, está dando um apoio a ele, né? Tem uma tendência de mobilização muito grande para apoiar o governo Lula, né? Para garantir que ele possa, de fato, atropelar aí os bolsonaristas e os golpistas, né? Então, uma coisa muito importante, né? Ele, inclusive, chamou de golpista os bolsonaristas. Para você ver aí que o negócio está se radicalizando, né? Mas logo vai se revelar que os golpistas estão também na direita tradicional. Isso está ficando claro, né? Falar que os bolsonaristas são golpistas é um pouco óbvio, né? Sim. O problema é que o pessoal não denuncia os verdadeiros golpistas, né? Que são os militares e a direita tradicional e tudo mais.